Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se você não está falhando porque deseja pouco, mas porque continua pescando no lado errado da sua própria consciência, essa pergunta toca em um ponto muito sensível, porque muita gente se esforça de verdade. A pessoa afirma, visualiza, ora, estuda Neville Goddard, aplica a lei da suposição, fala sobre eu sou, acredita no poder da mente subconsciente e, mesmo assim, sente que nada vem para a sua rede de pesca. Ela passa noites inteiras tentando capturar uma nova realidade, mas continua lançando sua atenção no mesmo lugar, onde só existe falta, ansiedade, cobrança, medo e espera. No episódio anterior, você viu que Daniel não foi salvo porque lutou contra os leões. Ele foi salvo porque deixou de servir mentalmente à ameaça e manteve sua visão voltada para a luz. Agora Neville conduz essa mesma maturidade para outro símbolo poderoso. Depois de parar de olhar para os leões, você precisa aprender onde lançar a rede. Porque não basta retirar a atenção do problema, é preciso colocar a consciência no lugar certo. Neste capítulo sobre a arte da pesca, Neville usa a cena dos discípulos pescando a noite inteira sem apanhar nada. Eles estavam no barco, lançavam as redes, faziam o movimento aparentemente correto, mas nada vinha. Então surge Jesus, que representa a consciência superior, a voz interna do Eu Sou, e ele diz: "Lançai a rede à direita do barco, e achareis." Essa frase parece simples, mas carrega uma virada profunda. Muitas pessoas estão fazendo movimentos espirituais, mas do lado errado. Repetem palavras, mas por dentro continuam olhando para a ausência. Tentam manifestar riqueza e abundância, mas lançam a rede na consciência da escassez. Desejam amor, mas pescam no medo da rejeição. Buscam paz, mas continuam mergulhadas nas águas rasas da ansiedade. Enfim, querem uma nova identidade, mas ainda obedecem ao velho estado quando o mundo chama pelo antigo nome. Você pode se esforçar a noite toda e ainda assim não pescar nada, se continuar lançando sua consciência no lado da falta. Esse é o erro invisível que trabalharemos neste episódio. Talvez o problema não seja falta de fé, nem falta de desejo, nem falta de técnica. Talvez você esteja tentando capturar fora aquilo que ainda não encontrou do lado certo dentro de você. A manifestação da realidade não começa quando o mundo entrega o peixe. Ela começa quando a consciência muda a direção da rede e busca o desejo no estado em que ele já é sentido como verdadeiro. Então, fique comigo até o ritual especial no final do vídeo, porque hoje você vai aprender a parar de pescar nas águas rasas do velho estado e começar a lançar sua rede nas profundezas do Eu Sou. E é por isso que Neville mostra os discípulos pescando a noite toda sem capturar nada, até que uma voz superior muda a direção da rede. Existe um tipo de cansaço que nasce quando você tenta muito, afirma Eu Sou, faz tudo aquilo que aprendeu, repete as palavras certas, visualiza o fim, ora com sinceridade, mas por dentro sente que sua rede continua vazia. Você não está parado, você está tentando. E talvez seja exatamente isso que torne a dor mais profunda, porque a sensação não é de abandono total, mas de esforço sem resposta. Neville Goddard descreve esse estado quando afirma: o homem, pescando durante toda a noite da ignorância humana, tenta realizar os seus desejos através de esforço e de luta, só para descobrir no final que a sua busca não é frutífera. Essa noite da ignorância humana não é apenas falta de conhecimento. É o estado em que o homem ainda tenta realizar seus desejos olhando para fora, lutando contra a ausência, buscando provas nos sentidos e acreditando que mais esforço no mesmo lugar finalmente trará o peixe. Ele continua lançando a rede, mas a lança nas águas rasas do velho eu, onde só encontra medo, comparação, pressa e frustração. Talvez você reconheça isso na sua própria vida. Você tenta manifestar dinheiro, mas sua mente permanece presa à escassez, calculando aquilo que falta, temendo aquilo que não veio e olhando para o mundo material como se ele tivesse a última palavra. Você tenta viver amor, mas continua pescando no medo da rejeição, na espera de uma resposta, na interpretação de silêncios e na antiga identidade de quem precisa ser escolhido para se sentir inteiro. E isso acontece com paz, felicidade e sucesso. A pessoa declara uma nova consciência, mas revisita a ansiedade todos os dias. Diz que quer liberdade,
mas continua fortemente presa à sua prisão mental. Ela até fala sobre manifestação da realidade, lei da atração e poder da mente subconsciente, mas quando a realidade pressiona, volta a lançar sua energia no lado da ausência. O cansaço não vem apenas de desejar muito, vem da perda de tempo em lançar sua energia no lugar onde o desejo não pode nascer. Esse é o espelho delicado deste bloco. Talvez você não esteja sem fé. Talvez você esteja cansado, porque continua tentando pescar uma nova vida com a identidade antiga, segurando a rede. A técnica pode parecer correta por fora, mas se a consciência ainda está olhando para a falta, a rede continua sendo lançada no lado errado. E Neville ensina que, quando o homem reconhece sua consciência como Cristo, ele para de pescar pela força e começa a obedecer à voz interior. Mas antes de entrarmos no ponto mais importante do vídeo, deixa eu te fazer um convite especial. Se essa mensagem está ajudando você a perceber onde ainda lança sua energia na falta e volta para a antiga identidade, deixa agora o seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão tentando parar de abandonar o eu sou quando a realidade pressiona. E se você quer continuar essa jornada da temporada 3, se inscreva no canal Transformamente e ative as notificações. Identidade inabalável é uma formação interna para aprender a morar no novo estado, não apenas visitá-lo. Agora voltando ao texto, aqui começa a ruptura que muita gente evita perceber. O velho eu sempre quer continuar tentando do jeito antigo. Ele quer calcular, controlar, forçar mais, observar mais sinais, medir mais resultados e chamar isso de fé. Mas, por trás dessa agitação, muitas vezes existe apenas uma identidade antiga, tentando usar técnicas espirituais para manipular e continuar sendo a mesma pessoa. Neville Goddard mostra a virada quando afirma: quando o homem descobre que a sua consciência de ser é Jesus Cristo, ele obedece à sua voz e a deixa guiar sua pesca. Essa frase muda tudo. Jesus, nesse ensinamento, não aparece apenas como uma figura distante da história. Ele representa a consciência de ser, a presença interna, o eu sou, que sabe onde a rede deve ser lançada. Enquanto os discípulos pescam durante a noite, presos ao esforço e à ignorância, essa consciência superior surge e orienta a direção correta. A pesca muda quando o homem deixa de obedecer ao medo e começa a obedecer à voz interior. O velho eu tenta pescar olhando para a falta, ele sente ansiedade e chama isso de prudência. Sente escassez e chama isso de realidade. Sente rejeição e chama isso de proteção. Enfim, sente demora e começa a duvidar da lei. Mesmo estudando Neville Goddard, falando sobre manifestação da realidade, lei da suposição e poder da mente subconsciente, ele ainda entrega a rede para a antiga identidade no momento em que o mundo pressiona. Mas o eu sou assumido não reage do mesmo lugar. Ele não pergunta primeiro se o mundo já confirmou. Ele não consulta a falta para saber se pode descansar. Ele não entrega a própria identidade ao saldo bancário, ao diagnóstico médico, à aparência externa, à mensagem, ou ao silêncio de alguém. Ele ouve a direção interna e muda o lado da pesca. A rede só encontra o sucesso quando a consciência para de obedecer à falta e começa a obedecer ao eu sou. Essa é a separação necessária da temporada 3. Entender a manifestação da realidade não basta. Se no instante da pressão, você volta a ser o personagem antigo segurando a rede. A nova consciência não nasce apenas quando você afirma algo bonito. Ela começa quando você deixa de escolher a reação antiga como se ela ainda fosse você. Não é fazer mais força. É parar de buscar o desejo no mundo dos sentidos e começar a encontrá-lo dentro da própria consciência. Neville aprofunda o significado dessa pesca espiritual, explicando que toda manifestação começa quando o estado desejado é reconhecido na própria consciência, antes de aparecer como fato visível no mundo exterior. Então ele revela aquilo que significa lançar a rede do lado direito. Não é um gesto místico vazio, nem uma metáfora bonita sobre tentar de novo. É uma instrução precisa sobre onde a consciência deve procurar aquilo que deseja manifestar. Neville afirma: ele lançará sua rede no lado direito, e ele aplicará a lei da maneira correta, buscando o objeto do seu desejo em sua consciência. Essa frase
é uma das chaves mais importantes deste capítulo, porque mostra que a lei não começa tentando arrancar respostas do mundo exterior. A aplicação correta começa quando você busca o objeto do desejo dentro da consciência. Antes mesmo de ver a abundância fora, você precisa tocar internamente o estado de abundância. Antes de receber amor, precisa encontrar dentro de si a consciência de ser amado. E antes de viver liberdade, você precisa deixar de se sentir preso no centro da própria identidade. A pessoa quer ver o peixe fora antes de capturá-lo por dentro. Busca a prova antes da convicção. Espera que o mundo material entregue segurança para então descansar em paz. Ela aguarda que a conta mude para sentir riqueza e abundância. Deseja que o outro responda para se sentir escolhida. Precisa que tudo se organize para finalmente acreditar que a manifestação da realidade está acontecendo. Mas Neville está dizendo exatamente o contrário. Primeiro você encontra o desejo na consciência, depois ele se multiplica no mundo material. E ele confirma isso quando afirma: quando ele o encontrar, ele saberá que o seu desejo será multiplicado no mundo material. Perceba como isso toca diretamente na ansiedade. A ansiedade tenta fazer você procurar o desejo onde ele ainda não apareceu. Ela força seus olhos a pescarem no mundo dos sentidos, como se a ausência externa fosse a verdade final. O poder do subconsciente, como Joseph Murphy também ensinava, responde ao estado que é aceito por dentro. Se por dentro você continua encontrando falta, medo e rejeição, é isso que a sua rede reconhece como real. Você não pesca dinheiro olhando para a falta. Não pesca amor olhando para a rejeição. Não pesca paz olhando para a ameaça. E não pesca liberdade olhando para a prisão. Você lança a rede do lado direito quando entra no estado em que aquele desejo já é sentido como seu. Mesmo antes de qualquer prova externa, um desejo se multiplica fora quando o primeiro é encontrado vivo dentro da consciência. Essa é a maturidade da identidade inabalável. Você deixa de esperar que o mundo te autorize a ser, e começa a buscar no eu sou aquilo que antes tentava arrancar das circunstâncias. Mas este aprendizado não para no lado direito do barco. Ele vai além, mostrando que, para pescar grandes realizações, você precisa abandonar as águas rasas dos problemas. Neville agora leva esse ensinamento para uma profundidade maior. Ele não diz apenas para lançar a rede do lado direito, ele mostra que existem águas rasas e águas profundas dentro da própria consciência. E aqui está uma das percepções mais importantes deste episódio. Nem todo pensamento sobre o desejo é uma pesca verdadeira. Muitas vezes, a pessoa pensa no desejo, mas continua nas águas rasas do problema. Neville afirma: para capturar as grandes manifestações da vida, você deve entrar nos estados mais livres e mais profundos da consciência, pois somente nessas profundezas é que residem as grandes expressões da vida. As águas rasas são aqueles estados internos, onde a velha face ainda consegue te prender com facilidade. A pressa, a comparação, a dúvida, aquele medo de não acontecer, a tentativa de controlar o tempo, a necessidade de sinais e a sensação de que você precisa provar algo para o mundo. Nesses estados, a rede até se move, mas ela se enrosca nas antigas limitações. A pessoa tenta manifestar uma nova vida, mas pesca no mesmo lugar emocional onde sempre encontrou falta. A prática de Neville começa com uma decisão clara. Primeiro, você precisa saber o que deseja expressar ou possuir, não de forma confusa, não como fuga do medo, não como resposta desesperada ao problema, mas como uma escolha interna. Escolha o peixe. Ele pode ser liberdade, sucesso, amor, saúde, paz, riqueza e abundância, ou qualquer estado que represente a nova consciência que você decidiu habitar. Depois, retire por alguns segundos a atenção do problema. Não porque o problema sumiu, mas porque ele não é mais o lugar onde sua rede será lançada. Deixe o mundo dos sentidos ficar um pouco mais distante. Pare de consultar a falta. Pare de perguntar para a ansiedade se você tem permissão para isso. Leve sua atenção para o centro do eu sou e repita internamente, com sentimento profundo: eu sou aquilo o que desejo ser. Esse é um movimento simples. Escolha o peixe, retire a rede das águas rasas e lance sua atenção na sensação de já ser e ter aquilo que deseja. Por exemplo, se o peixe escolhido for riqueza, mergulhe no sentimento e diga com emoção: eu sou rico.
Você não precisa capturar a grande manifestação no mundo externo neste momento. Só precisa, por alguns segundos, parar de pescar no problema e sentir que sua consciência pode entrar em águas mais profundas. Essa é a micro-vitória deste bloco. Você percebe que não é obrigado a voltar imediatamente para a antiga identidade quando o mundo chama pelo velho nome. Identidade inabalável é não pescar mais nas águas rasas do velho eu. Então continue conectado a essa experiência interna por alguns instantes, porque o próprio Neville aprofunda aqui essa fórmula de pesca secreta que, na verdade, precisa ser vivida e não apenas entendida. Permaneça por alguns instantes nessa sensação de profundidade. Não tente forçar uma resposta externa agora. Apenas reconheça que a grande pesca começa quando você para de procurar no problema e encontra o desejo dentro do eu sou. Se puder fazer isso com tranquilidade, feche os olhos por alguns segundos. Respire lenta e profundamente. Escolha claramente aquilo que você deseja expressar ou possuir. Não escolha a partir do medo, da pressa, nem da sensação de falta. Escolha como alguém que está pronto para deixar as águas rasas e lançar a rede no lado direito da consciência. Agora, desligue-se por um instante do mundo dos sentidos. Deixe a aparência externa ficar em silêncio. Retire sua atenção do problema, da demora, da ansiedade e da antiga identidade que sempre tenta dizer que nada está acontecendo. Volte para o centro do seu eu sou e sinta, por alguns segundos, que aquilo que você deseja já começa a existir como estado dentro de você. Repita internamente com calma e sentimento. Eu pesco nas águas profundas da consciência. Eu lanço minha rede no lado direito. Eu sou aquilo o que desejo ser. Permita que essas palavras reflitam para além da mente superficial. Sinta uma pequena expansão por dentro, como se a sua consciência estivesse deixando a margem estreita do problema e entrando em águas mais amplas. Você não precisa ver o peixe agora para saber que a rede foi lançada no lugar certo. A convicção nasce primeiro no invisível, antes de se multiplicar no mundo material. Minha dica é que você pause este vídeo e faça essa técnica com tranquilidade. Se por alguns segundos você sentiu que podia retirar sua rede da falta e lançá-la na sensação de ser, você começou a pescar no lado direito da consciência. Essa é a micro-vitória deste episódio. Você não precisou mudar toda a realidade externa neste instante. Apenas percebeu que pode parar de obedecer às águas rasas do velho eu, permanecendo, ainda que por alguns segundos, no estado que decidiu assumir. Agora, escreva nos comentários, como uma decisão interna e como parte desta comunidade. Eu lanço minha rede no lado direito. Reconheço que esse conteúdo é de certa forma bem complexo para assimilar assim no primeiro contato. Então, recomendo que volte o vídeo e assista novamente para compreender melhor. Se este episódio falou com você, compartilhe com alguém que está se esforçando muito, tentando fazer tudo certo, mas ainda sente que está pescando no lado errado. Às vezes, uma única mensagem recebida no momento certo ajuda alguém a perceber que a questão não é falta de esforço, mas sim uma direção interna. E se você chegou até aqui neste vídeo, inicie a jornada desde os episódios anteriores, pois cada capítulo aprofunda uma camada da sua transformação mental e conduz você para dentro da identidade inabalável, até que você pare de visitar um novo estado e comece a morar nele. Um card com a playlist aparecerá no final do vídeo. Inscreva-se no canal Transformamente e ative as notificações para acompanhar os próximos episódios da temporada 3. No vídeo seguinte, você vai descobrir por que na Bíblia está escrito: aqueles que tiver ouvidos, ouça, e como a audição interna decide quais impressões entram, crescem e se tornam realidade na sua consciência. E esse foi o 6º capítulo da 3ª temporada da minissérie. Sua fé é sua fortuna revelado, o segredo que muda sua realidade, aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.